Começando aqui a nossa querida live, tá? Hoje a gente vai se aprofundar nesse tema sobre o nosso querido universo MBL, né? Então é uma live novamente sobre vocês. E é uma live também sobre pressões que nós passamos ao longo da história do MBL. E essas pressões nós passamos em geral por conta do público ou de pessoas influentes que queriam falar para o nosso público ou para nós, tá? E que tentaram nos fazer seguir um determinado caminho. E nós recusamos, seguimos nosso caminho e aparentemente acertamos. Naturalmente, meus amigos, nenhuma história é feita só de acertos. Nós cometemos muitos erros ao longo da nossa história. Eu vou falar o maior dos erros. O maior dos erros do Movimento Brasil Livre foi não ter percebido a ascensão do Bolsonaro em 2015, 2016. Quando dava para fazer alguma coisa, dava para tentar articular algo, para tentar, vamos dizer, não deixar que aquela figura ascendesse e se tornasse o problema que destruiu a direita brasileira. E naquela coisa do vamos unir a direita, não, nós temos inimigos maiores no PT, um câncer se alastrou. Tá? E nós temos um erro histórico ali. Porque talvez em 2015 dava pra fazer algo e dava pra botar pra fuder contra esse cara. Né? Mas não fez. Então esse talvez seja o grande erro. Então temos naturalmente erros na nossa história. Mas nós vamos agora falar sobre momentos em que, por vezes, nós somos muito minoritários, muito minoritários, e como minoritários fomos empurrados, inclusive, pelo público a adotar uma postura e fizemos não, tá? Então, eu acho que vai ser bem legal. E vamos lá, vamos começar aí. Tá pronto, Riso? Os maiores erros do MBL ao longo da história. Tá? Erros e pressões que nós passamos e depois o tempo, aí vocês julgam se a gente tava certo ou errado. Vamos fazer isso, Riso? A cada erro ou acerto, vamos jogar com a galera um julgamento. Vamos começar a primeira grande pressão. Você lembra dessa aqui, Riso? A primeira grande pressão que o Movimento Brasil Livre passou? Lembra. O ano era 2014, nós inauguramos as primeiras manifestações contra Dilma Rousseff, tá? O grupo é formado, nós tínhamos nos dado muito bem com a campanha do Paulo Batista, nós perdemos a eleição, mas fomos uma coqueluche em termos de desenvolvimento de narrativas e construção de imaginário nas redes sociais. E partimos ali, né, para ajudar no segundo turno das eleições a derrotar a Dilma. Fizemos vídeos, produzimos coisas, Dilma vence, convocamos manifestações. Aí tem uma manifestação, nenhuma ainda falava do impeachment, a gente não tinha nem a base jurídica para o impeachment. Mas nós começamos a fundamentar, tá, uma construção política que levasse à queda da Dilma. Ali surge o Olavo de Carvalho. Não, o Olavo de Carvalho queria que todos sentassem à mesa com ele para que ele organizasse a estratégia. E você lembra qual era a estratégia, Riso? A estratégia do Olavo de Carvalho era muito simples. Vejam só. O Olavo queria que tanto a turma que pedisse intervenção militar quanto a turma do impeachment jogasse junta. Que no fundo o importante era derrubar o sistema. Mais tarde ele fundamentou isso. Seria uma rebelião popular em que nós iríamos ucranizar os políticos, ou seja, políticos, de acordo com o Olavo, lá dos Estados Unidos, seriam jogados dentro de latas de lixo. E você ia derrubar os sistemas, você ia fazer uma espécie de governo de junta popular. O Olavo chegou a desenvolver isso também ao longo do ano de 2015. Então, um governo de junta popular, oriundo de uma rebelião popular, ia fazer uma tomada violenta do Estado. Ou seja, um papo pra lá de maluco. E era um papo bem desorientado, porque era um papo de alguém que não estava aqui, então não tinha muita noção de como é que estava sendo o processo de impeachment. Aquelas pessoas que estavam indo para as ruas eram ordeiras, elas comemoravam que não tinha depredações e tal, mas o Olavo não pensava assim. O Olavo achava que nós tínhamos que tocar uma revolução, e nós tínhamos que ter um jogo dialético. Tudo pra ele era muito dialético. Então o MBL até, peço impeachment por aqui, mas deixa a turma da intervenção militar, que eram doidinhos completos, pedirem a sua intervenção por ali. E aí ele, na época, Alan dos Santos, que no começo era até amigo nosso, Alan, começaram a fazer uma campanha incessante contra o MBL. E falaram que o MBL era parte do sistema, que o MBL era tucano, que o MBL queria jogar junto com o sistema para entregar toda a legitimidade popular pro sistema, porque o lance era a revolta popular, a marcha a pé pra Brasília foi um negócio de dar poder pro sistema. E aí eles eram contra. Foi ter a maior manifestação da história do Brasil, que foi o dia 13 de março de 2016. O Olavo estava desconvocando a manifestação. Não sei se Rafael Almeida Rizzo se lembra disso, mas rolou desconvocação da manifestação por parte do Olavo. Então, na época, a grande pressão que nós tivemos foi essa, tá? E aí temos aqui o Olavo, que no começo tinha até uma relação boquinha, falando da gente, vamos ouvir. Uma pessoa que funcionou como símbolo, não como líder, mas como símbolo da manifestação, fui eu, não é isso? Não tinha mais ninguém. Não tinha ninguém nem com o cartaz do Lobão. Muito bem o cartaz de Fábio Osterman, nem Kim. Só tinha uma figura, que era eu. E muito bem. Daí você vê, a mídia vai entrevistar quem? Este
Não, pega um cara chamado Kim, ou outro, pessoas insignificantes, e faz deles os líderes. Foi a mídia que fez isso. Né? A população não os conhecia, se tornaram conhecidos depois do movimento, graças à mídia. Foi um efeito circular. Não é isso? Então, prepara esses meninos para que eles sejam comidos pela elite tucana. E eles foram comidos. Então, aí, você vê o Paulo Giraldelli dizer o seguinte: esse negócio de pedofilia não tem problema nenhum, porque são os meninos que querem dar para os adultos. Então, essa teoria é falsa, mas na política ela é real. São os menininhos que vão tudo lá em Brasília oferecer as bundinhas para os políticos. É ou não é? Estou mentindo? Então, para poder ser comido por pessoas ilustres, como Hélio Bicudo, Miguel Reale Júnior, Fernando Henrique Cardoso, Zé Serra, Aécio Neves, entendeu? Então, é uma coisa tão obviamente impotente, fraca, autodestrutiva, tá certo? E moralmente condenável, que nem precisa continuar analisando, está na cara. Agora, por que isso acontece? Acontece porque as manifestações de março e setembro foram ejaculações precoces. Vamos lá. Aqui, né, você percebe um cara que, poxa, né, a gente não vai diminuir as qualidades intelectuais dele, mas era uma pessoa muito problemática, né? Um cara botou no chat síndrome do protagonista, né? A viagem na maionese que o cara tinha, achando que ele era o protagonista das manifestações. Se eu fosse atribuir um protagonista às manifestações de 2015 e 2016, que levaram à queda da Dilma, seria Sérgio Moro. O Sérgio Moro era o grande nome, não sei se o Rizzo aqui vai concordar, o grande nome que era unânime e todo mundo cantava música pra ele, era o Sérgio Moro. O Olavo era uma referência que tinha ali. Igual o Bolsonaro era uma referência que tinha ali, igual o MBL era uma referência. Agora ele achava que as pessoas estavam indo nas ruas por causa dele, e que ele era o alfa e o ômega das manifestações. Não era, tanto que ele era contrário, e a tese que ele defendia era intervenção militar, e ninguém estava ali às ruas pedindo intervenção militar. As pessoas pediram a tese contrária que ele defendia. As pessoas pediram impeachment, ele era contra o impeachment. Esse cara foi contra o impeachment. Aí ele vem com essa coisa, ai não, eles foram pra Brasília porque isso era um plano da mídia com os tucanos. Que plano da mídia com os tucanos? Primeira coisa, quem brigou com o PSDB fomos nós, à época. Fomos nós que atacamos o Aécio em abril/maio de 2015. O Rizzo vai lembrar. Durante a marcha. Nós atacamos e atacamos muito o Aécio. Quem demoveu o PSDB da posição de um agente que tentava sabotar o impeachment para um agente partícipe do impeachment, fomos nós. A gente rachou o PSDB da Câmara com o Senado. Fomos nós. Nós criamos relações ali com o pessoal do PSDB da Câmara. E quem mandava o PSDB queria outra coisa. Ah, não, o Fernando Henrique, não sei o quê. O Fernando Henrique, cara, já tava velhinho. Não tinha nada com nada. Então, é impressionante, tá? Impressionante como esse tipo de construção anedótica sem base na realidade, ele vai construindo em cima de uma caricatura que ele quer criar pra gente, vai colando ali no público deles, e aí eles criam essas ideias fantasiosas na mente deles. O que ele queria à época? Era uma tentativa de golpe militar, né? Ele pressionava as Forças Armadas, ou rebelião popular. Ah, e o povo vai se revoltar e vai fazer... Não rolou nada disso. Só que ali, vamos colocar, ali o Olavo plantou uma semente. E qual é a semente que foi plantada por ele? A ideia de que o povo, em algum momento, junto com as Forças Armadas, iria fazer uma intervenção militar baseada no artigo 142 da Constituição, ou seja, foi ele a popularizar essa interpretação mentirosa do artigo 142 da Constituição, e criou-se um imaginário dentro do universo bolsonarista, que depois foi alimentado pelo próprio Bolsonaro. Aí outros juristas participaram dessa criação fantasiosa, o Ives Gandra participou. E aí, cara, fez com que milhares de pessoas fossem pra frente de quartéis e milhares de pessoas achassem que as eleições foram fraudadas e, portanto, precisamos ajudar o Bolsonaro nisso. Ou seja, o Olavo plantou ali nessa época uma mentira que depois da morte dele veio criar, vamos dizer, problemas não só pro país, mas problemas mortais pro próprio campo da direita. A ideia do artigo 142, da rebelião popular misturada com o golpe dos militares. Um grande papo louco. A outra ideia, né, que tinha ali do PSDB como um grande vencedor nesse processo com tudo. O PSDB foi destruído pela rebelião popular. Destruído. O PSDB deixou de existir. Hoje, alguém falar que existe o PSDB é piada. Você tá com um trecho do nosso filme, é isso? É isso? Tô. Ó, bota aí, ó. Bandeira, com todas as dificuldades. Até porque eu posso testemunhar que eu os recebi em Goiânia. A sensação que você tem é...
impeachment está avançando, de que as coisas estão evoluindo, que é importante, né? Senão as pessoas vão perder a esperança, e a esperança de um amanhã melhor é o carro-chefe de um movimento político, que se as pessoas desistirem de lutar também, você fecha, apaga a luz e vai embora. Após um dia maravilhoso em Goiânia, que a gente recebe a notícia de que, ok, a oposição não vai receber vocês, não vai ter protocolo de pedido de impeachment nenhum. Não estamos proibidos de dizer a palavra impeachment, ela apenas não está na agenda do PSDB. E aqui vale colocar, né, o Miguel Reale Jr., né, quis no final, né, eu sou foda, tô no impeachment e tal. Ele jogou contra o impeachment até o impeachment se tornar viável. Que o PSDB não vai pedir o impeachment no dia 27. Ele saiu fora e já é oficial. E amanhã ele vai ter uma reunião às 10 horas da manhã com os líderes dos outros partidos de oposição para dissuadir eles de pedir o impeachment no dia 27. É lógico que naquele momento também não era agradável todos ouvirem aquilo que vocês queriam colocar, o que vocês colocavam. Essa, que naquele momento... Aqui, ó. Essa era a cara nossa, né? De aliados do PSDB. Então, isso aqui é a parte 1, só queria colocar aqui, senão a gente vai se estender demais. Essa aqui é 1. Vocês acham que nós acertamos ou erramos ouvindo o Olavo? Digite 1 se vocês acham que a gente acertou em não ouvir o Olavo. E digite 2 se vocês acham que nós erramos em não ouvir o Olavo. Digite 1 se nós estávamos certos sobre impeachment. Ou digite 2 se você acha que nós tínhamos que ter embarcado na ideia dele de uma intervenção militar ou de uma rebelião popular com ucranização, tá? Vamos lá. E pessoal, like na live. Like na live. Meio óbvio, a galera digitando 1, né? É meio óbvio. Mas essa foi uma grande pressão que a gente passou. Na época, ser de direita, tá? E não ouvir o Olavo, né? Direita, porque assim, o impeachment da Dilma não dava pra fazer lá que era um fenômeno exclusivamente de direita. O Vem Pra Rua era uma coisa muito mais... Era um fenômeno meio udenista de classe média do que qualquer outra coisa. O MBL era de direita, era uma direita liberal. Então, assim, a gente arrumou brigas ali que muita gente não compraria. E o Neo Vitor botou lá, era gênio, mas fazendo análise política sobre o Brasil só dizia abobrinha. Era uma máquina de dizer abobrinha. Tanto que defendeu muitas abobrinhas, inclusive no período do governo Bolsonaro. E era uma máquina. O Olavo foi um dos que falou o seguinte durante o governo Bolsonaro. Olha, não existe direita, existe Bolsonaro. Você tem que seguir o Bolsonaro. Pois bem, todo mundo fez essa confusão entre direita e Bolsonaro, e o que aconteceu é que a direita fracassou com o Bolsonaro, porque o campo político se construiu ao redor do Bolsonaro. E ainda ficou outra crítica, o Olavo morreu, o que seus sucessores produziram? Cadê a farta obra literária da alta cultura criada pelo Olavo? Não fez nada, não surgiu nada. A real é o seguinte, o Olavo se esgotou no próprio Olavo. Ele tinha uma análise cultural, uma análise sobre o Brasil interessante. O Jardim das Aflições é um livro interessante. Mas é o seguinte, a obra dele, ao fim, foi maculada pela própria loucura e pela egolatria dele. E boa parte dos seus discípulos nunca vão admitir isso. Trabalho cultural quem faz somos nós. A Valete, o Valete Plus, quem está fazendo esse trabalho de construção de um pensamento original à direita, somos nós. Para além dos bancos das universidades, das cátedras, sim, somos nós. Nós estamos fazendo isso. E estamos fazendo isso de uma maneira economicamente viável e vinculando isso à construção de um partido político. Ou seja, em tese, a parte boa que ele propôs, que era tudo isso, né, a criação do movimento cultural autossuficiente, produção de pensamento original autossuficiente, criação de uma editora para produção também de livros e obras de ficção, estamos fazendo. Criação de um partido político orgânico, com um movimento real, concreto, orgânico no seio da população brasileira. Estamos fazendo tudo isso. Então, a parte boa que dava pra tirar dele, tá? Nem digo que isso era uma ideia, roubamos isso do cara. Não, porque isso é uma ideia óbvia de se ter. Mas ele também teve. E nós, olha, isso aqui era uma boa ideia, e nós estamos fazendo. Os discípulos dele, não. Então, isso deve doer nessa galera, tá? Ó, já entrou um Valete Plus. Vamos entrando, se vocês querem apoiar o verdadeiro movimento cultural da direita brasileira. O único, na verdade. Já entrou o primeiro, tá? Vamos pro segundo? Vamos pro segundo, vamos lá. Segundo é as 10 medidas contra a corrupção, tá? Do Ministério Público Federal. Galera, a época, nós fomos... Quem lembra dessa campanha? Foi uma campanha, as pessoas coletaram assinaturas, foi vinculada, era o Deltan Dallagnol meio que patrocinava essa campanha das 10 medidas contra a corrupção. E aí, aquilo entregava, aquilo outorgava, aproveitando o buzz todo
da Operação Lava Jato, aquilo outorgava superpoderes para o Ministério Público. Havia possibilidade, ali no meio, de produção de provas fantasiosas, de provas falsas contra um investigado. Aumentava o poder daquele PIC, que era o processo investigativo ou investigatório criminal. Você outorgava muitos e muitos poderes para o Ministério Público. Então tinha algumas coisas que eram bacanas, estavam no meio, que envolviam Caixa 2, partidos políticos, beleza. Agora, havia coisas no meio que hipertrofiavam o poder do Ministério Público, e a gente sabe muito bem que o Ministério Público não necessariamente é parte da solução. Recentemente a gente viu que o Ministério Público, enquanto órgão, ele é super politizado, e ele é um órgão politizado da esquerda. Você tá vendo promotoras e promotores, mas eu tô falando promotoras mulheres, porque teve uma promotora que foi pra cima do Arthur, dizendo que o Arthur cometeu racismo contra mulheres, criou uma categoria nova. Você viu humoristas sendo perseguidos por promotores. Você vê promotores partindo pra cima de adversários políticos, ou indo atrás de políticos que não votam de acordo com os interesses corporativos deles. E aquele projeto hipertrofiava o Ministério Público. Pra gente que estava inserido no meio da defesa Lava Jato, nas manifestações de rua, vocês não têm ideia o quanto a gente apanhou. O quanto a gente apanhou. Mas nós apanhamos, galera. O que a gente apanhou, perdemos seguidor, tal, porque a gente estava traindo a Lava Jato. Nos juntamos com o sistema. Era toda aquela coisa. Fogo. Ali foi uma das grandes dores que a gente teve. Grandes dores. E aí a lição que a gente teve ao fim, que foi uma lição muito importante, foi quando, no final de 2016, né, o próprio Onyx Lorenzoni, que era o relator desse projeto, ele foi pressionado a andar do projeto de uma determinada maneira. Eu vou ser cuidadoso com o que eu vou falar aqui. Mas aí, né, como ele não estava, vamos dizer, atendendo os interesses de um certo grupo que estava atrás dele, a turma do Dallagnol, tá? Que hoje, vocês já viram, é um porco. O Dallagnol é um porco. O sujeito como o Dallagnol não fica de pé. É um quadrúpede, é um imbecil. Mas, do nada, como o Onyx... vazaram coisas do Onyx Lorenzoni, tá? E aí, porque ele estava no seio da Lava Jato, ou seja, ele foi meio que punido e pressionado a andar com aquela agenda, né? Ou ia vazar material, vazou material sobre ele. Ele, ó, Onyx Lorenzoni admite Caixa 2, fecha acordo e se livra de julgamento. Punição será pagar 189 mil aos cofres públicos. Acordo aguarda homologação do ministro Marco Aurélio. Eram tempos muito loucos ali, tá? Nós fomos contra. E aí, digite 1 se vocês acham que nós fizemos certo, ou digite 2 se não, vocês acham que nós fizemos errado. Vamos lá. Esta foi... Olha, essas duas pressões do Olavo e essa das 10 medidas foram muito pesadas. À época, nós fomos até xingados por dois caras ali dos promotores da Lava Jato, dos procuradores. Tá? Próximo, vamos ver. Eu lembro na época que você tinha um esquema que eram 3 círculos, que era as direitas se unindo. Que era a turma dos militares, a turma do Lava Jato, que era... A turma da ordem, que envolvia militares, religiosos, a ideia de que o Brasil só se resolveria tendo ordem. A turma da moral, e no sentido da moral, o Brasil era um país de pessoas corruptas moralmente, que você precisava de uma grande operação para prender esses corruptos moralmente, que era o lavajatismo. E a ideia de que o Brasil era muito atrasado e retrógrado, portanto você precisava de um Brasil modernizante, que era a galera mais liberal. Eram essas 3 esferas. Que era nós. Hã? Que nós estávamos nessa. E foi nesse momento que a gente pensou, ok, a gente não vai conseguir fazer nada fora de nós. Sim. Né? Foi aí que a gente se tocou. Puta que pariu. Deu merda. Se chegou até aqui, se inscreva no canal, compartilhe e deixe seu like, para esse vídeo chegar a mais pessoas. Acesse nossas playlists e veja outros cortes como esse. Vamos espalhar as nossas posições e valores, essa é nossa missão.